Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que possam aproveitar, para que possam comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Deus Santo e Eterno, mais uma vez nós chegamos a Ti e clamamos a Ti que o Senhor possa vir sobre nós, nos dar entendimento. Venha, ó Deus, nos edificar, porque Deus, nós queremos crescer na graça, crescer no conhecimento. Se nós, por um lado, ó Deus, somos uma igreja bíblica e procura, ó Deus, conhecer as Sagradas Escrituras, por outro lado, temos uma necessidade de uma aplicação prática daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor nos exorta. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir essa noite ao entendimento real de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras expõem sobre Ti e nos ensinam a fazer. Clamamos ao Teu Espírito Santo para que Ele possa agir em nós. Quanto a mim, ó Deus, careço da Tua ação. Vem sobre mim, ó Deus, me capacita a ser instrumento de Teu para a edificação da Tua igreja. Assim, Deus, eu te oro e é pela fé que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, dia 10, quarta-feira, nós tivemos aí uma notícia que viralizou em todas as redes sociais, todas as mídias, a TV divulgou isso amplamente. Nosso presidente declarou o seguinte, que estava na hora de nós termos um ministro do Supremo evangélico. E ele usou a seguinte expressão, que iria nomear uma pessoa terrivelmente evangélica. De imediato, as atenções se voltaram para um dos juízes que está em evidência no momento. O juiz federal da 2ª região carioca, chamado Marcelo Bretas. E muitas pessoas começaram a indagar se isso podia, porque ele é crente, porque ele vai ter uma visão muito reduzida, porque isso e porque aquilo, e começou a se indagar uma série de questionamentos se o juiz Marcelo Bretas estaria apto, se deveria ou não assumir aquilo que o presidente da República tem desejo. Só vale lembrar que ele terá o poder de nomear 2 integrantes do Supremo durante o mandato dele. Tudo sinaliza, pelo que ele disse, que sim, será Marcelo Bretas. Mas nosso assunto aqui hoje não é político, não é o juiz Marcelo Bretas, mas tem tudo a ver com o que aconteceu com o desenrolar de toda essa coisa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a grande confusão se faz pela indicação do juiz Marcelo Bretas ao cargo, é pela visão de mundo que ele tem. Então irão e chamam já de fundamentalista, porque todas as decisões que ele tomar será baseada naquilo que ele pensa, ou seja, será uma decisão bíblica. Glória a Deus se isso acontecer. Amém? A pergunta que não quer calar é: e nós temos alguma atitude nos nossos dias que não seja guiada pela nossa visão de mundo? Nós agimos
sem essa interferência da nossa visão de mundo, o que nós somos, o que nós fazemos, tudo o que nós realizamos no nosso cotidiano ou na nossa profissão tem a ver com a nossa visão de mundo. Cada um dos juízes do Supremo, os 11 juízes, tomam as suas decisões, embora baseada na própria legislação brasileira, mas a interpretação do que está na lei está permeada na sua visão de mundo, o que eles acreditam ser o certo e ser o errado. Então, baseado nisso, interpretam a legislação e tomam a sua decisão. Nesse caso, não há nada de inconveniente, de errado, de feio, nada que não possa ser utilizado. Não está indo contra uma ética nomear um juiz evangélico. O que ele está indo na contramão é que a visão de mundo dele, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, é uma cosmovisão bíblica. Ele será guiado, tomará as decisões, é o que nós esperamos, se isso de fato acontecer, pela palavra de Deus. Bom, deixando o juiz Marcelo Bretas de lado toda essa trama, isso foi só para ilustrar que ele, como no cargo jurista maior da nossa nação, vai utilizar, como nós esperamos, uma visão do mundo para interpretar a legislação. E eu e você? Como é que nós lidamos com a visão de mundo no nosso dia a dia? Como nós tomamos as nossas decisões? Baseado em que nós tomamos as nossas decisões? Quando nós fechamos um negócio, em que se baseia os princípios daquele negócio? Quando nós iniciamos um relacionamento, quais são os princípios que regem aquele relacionamento? Quando nós estamos namorando, quais são os limites do nosso namoro? Baseado em quê? Quando nós nos iramos, quando nós somos ofendidos, quando nós somos perseguidos, quando nós somos traídos, qual é a nossa visão de mundo? Compreendo que essa visão de mundo irá nos afetar drasticamente, porque é pela visão de mundo que nós vamos conduzir a nossa vida. É a nossa cosmovisão que irá fazer com que nós tomemos ou não certas decisões na nossa vida. Quando nós nos deparamos aqui com o texto de Paulo, ele inicia aqui a demonstrar de forma prática tudo o que ele ensinou sobre o credo, toda a sua doutrina, toda a sua teologia, descritas dos capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Ele agora começa a colocar em prática, tentando implantar agora uma cosmovisão cristã na mente dos romanos, para que tudo aquilo que eles façam daqui para frente seja baseado não agora apenas em filosofias humanas, em pensamentos humanos, mas pela misericórdia e pelo poder de Deus, que agora são exercidos na mente e no comportamento dos romanos. E é exatamente isso que eu quero falar com os amados desta noite. Paulo vai sempre relacionar doutrina, fé e conduta. Paulo sempre tenta alinhar essas coisas. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, se fala um pouco, às vezes até exagerado, não aqui na igreja, mas eu às vezes ouço pessoas que tendem a ir para dois pensamentos. Um pensamento exagerado, mas sã doutrina, não há problema em nós mergulharmos o máximo possível no estudo da sã doutrina, mas algumas pessoas param no estudam e têm uma dificuldade enorme de colocá-la em prática. Outras pessoas desprezam as sãs doutrinas e tentam viver uma vida pragmática. Falam muito da vida prática, vamos colocar isso na prática.
mas por não ter um entendimento da doutrina bíblica, então não consegue viver de forma prática com aquilo que agrada ao Senhor. Paulo, ele sempre equilibra esses dois fatores. Paulo, principalmente aqui em Romanos, ele vai falar da doutrina, ele vai falar da fé e vai falar da nossa conduta diária. A partir do capítulo 12, Paulo volta-se para a aplicação prática de tudo aquilo que ele ensinara dos capítulos 1 a 11. Ali ele vai ensinar-nos, doutrinar-nos, irá aplicar sua teologia. Ele irá falar, por exemplo, no capítulo 3, que não há um justo sequer, que nós somos totalmente depravados. E ele vai nos ensinando toda a doutrina bíblica. Mas quando ele chega aqui no capítulo 12, ele começa agora a ter uma aplicação prática. Ou seja, Paulo integra credo e conduta. Fala do viver cotidiano, sem criar regras de comportamento para os crentes, mas com base em tudo aquilo que ele já ensinava. Às vezes a gente, numa preocupação, e é saudável essa preocupação da aplicação prática, muitas vezes nós começamos a criar dogmas, nós começamos a criar regras para a igreja, criamos aí um ser extremamente religioso, raso espiritualmente, e que muitas vezes tem uma vida santa e que não agrada a Deus. Paulo, ele vai demonstrar a partir de agora que nós precisamos equilibrar conhecimento, que nós precisamos ter uma vida santa, mas que nós precisamos agradar a Deus. Não é necessário apenas deixar de pecar, não é apenas ter uma vida cheia de regras do que não pode. Tudo isso não é suficiente para que a nossa forma de viver possa agradar a Deus. Então Paulo começa a partir de agora a nos dar instruções práticas de como deve ser o nosso viver cotidiano. Amém? Vamos voltar para o texto. Capítulo 12, versículo 1. Paulo começa a dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa compreender para quem Paulo está falando. Quem é o alvo, o público-alvo de Paulo. Sabemos que Paulo escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária, e o alvo era ali agora os cristãos gentios que estavam vivendo em Roma. Porém, quando ele fala isso, embora ele já tenha falado em outros capítulos que existia ali um pequeno conflito entre os judeus, os cristãos judeus e os cristãos gentios, ele está agora dizendo o seguinte: portanto, irmãos, ele está fazendo a união agora, dizendo que todos aqueles que estão em Cristo agora são uma só família, é um só povo. E o que me chama muita atenção é quando ele começa o texto, ele começa dizendo: portanto, por causa disso, e por causa disso o quê? Por qual é o motivo que ele trata com os irmãos? Paulo começa o texto dizendo: portanto, por causa disso. O que é que ele está se referindo? E para nós compreendermos o motivo da fala dele, que inicia a partir de agora, nós precisamos lembrar 11 capítulos que ele fala atrás. Durante 11 capítulos, Paulo demonstra de forma prática toda a misericórdia de Deus. Ele nos ensina que nós somos totalmente caídos e que nós não temos nenhum poder para agir, para fazer, nenhum benefício que nós podemos fazer em benefício próprio para alcançar a salvação. Não há nada que um homem possa realizar para alcançar a salvação. E depois disso ele demonstra que a salvação é por meio da graça
nós só estamos aqui pela sua misericórdia, que nós fomos salvos pela sua misericórdia, que nós continuamos salvos pela sua misericórdia e que um dia nós seremos elevados aos céus quando Ele voltar pela sua misericórdia. É que Paulo nos lembra. Portanto, por isso, por causa dessa misericórdia, irmãos, lembrar o motivo. Portanto, por esse motivo. Qual motivo? Misericórdia do Senhor. Ele trata de um grupo especial. Quem? Os irmãos em Cristo. Nós começamos a entender que o que Paulo está dizendo é que aqueles que agora fazem parte da família de Cristo, aqueles que agora são irmãos em Cristo, precisam ter um entendimento, uma atitude, uma ação diferenciada. Paulo está dizendo: se você compreendeu, já que você ouviu, já que você conhece toda a misericórdia e todo o poder de Deus, eu rogo, eu peço por essa misericórdia, meus irmãos, compreenda que o que Paulo está dizendo. Meu querido, você que faz parte da comunidade cristã, você que faz parte desta ou de outra igreja evangélica, você que levantou a mão algum dia e disse: eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Aquele que crê que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador, aquele que confessa com seus lábios, que crê com seu coração, é a estes que Paulo está se dirigindo. É a mim e a você, meu querido, pela misericórdia de Deus, por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Aqueles que fazem parte desta comunidade precisam compreender algumas coisas. É isso que Paulo agora está dizendo. A quem? Aos irmãos em Cristo. É para mim e é para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o texto bíblico, ele não está excluindo aquele que é membro, aquele que é irmão, ou seja, não compete a nós, e isso está completamente fora dos padrões bíblicos, achar que o ensino bíblico, que a palavra de Deus não pode, não deve, ou eu não quero que se aplique a mim. Aqui tem algum irmão em Cristo? Amém. Então essa palavra é para mim e é para você. E não só a palavra de hoje, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela se aplica para mim e se aplica para você. E nós precisamos, é o que Paulo roga, que pelas misericórdias de Deus, nós possamos agora, e ele continua, oferecer-nos em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou só recapitulando. Para quem Paulo está falando? Para nós. Portanto, ou seja, pela misericórdia do Senhor, ele continua: já que você está aqui pela misericórdia de Deus, é por essa misericórdia que você foi alcançado, é pela misericórdia que você foi restaurado, é pela misericórdia que você está aqui, é pela misericórdia que você vai subir. Então, meu irmão, agora use a sua vida, apresente a sua vida como sacrifício vivo. Esse é um texto, pelo menos o que eu li, o que deve estar aqui para vocês na NVI. Mas se você pegar uma outra tradução, por exemplo, eu corrigido fiel, João Ferreira de Almeida, ela vai utilizar uma palavra que não está na NVI. Ele vai dizer que nós precisamos oferecer os nossos corpos. Deve ter na Bíblia de alguém aqui. Não acredito que todo mundo utiliza a NVI. Mas em algumas traduções você vai encontrar, e essa acreditamos, pelo menos os maiores estudiosos acreditam que seja mais fiel, deveria conter aí os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. Vivo, santo e agradável.
Meus amados, uma das coisas que nos falta, ou é a lembrança, ou é o entendimento. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E agora não existe mais a figura do sumo sacerdote, alguém que irá fazer sacrifícios pelos crentes. Não há mais aquela figura quem possa interceder junto a Deus, porque o texto bíblico vai nos ensinar, lá em 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 5 a 9, vai nos ensinar que agora nós somos sacerdotes do Senhor, que nós temos livre acesso a Deus, porque o véu do templo que nos separava foi rasgado de alto a baixo, e agora eu e você temos livre acesso ao coração de Deus. Eu e você somos sacerdotes do Deus Altíssimo. É o sacerdócio universal de todo crente. Se nós compreendermos isso, agora, olha o que é que Paulo está dizendo. Eu vou voltar aqui à leitura. Paulo está dizendo que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está falando isso porque o povo sacerdotal, por gratidão diante das misericórdias de Deus, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Este sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Isso é o equivalente quando nós encontramos no Antigo Testamento como deveriam ser os sacrifícios. Os sacrifícios deveriam ser sem mácula e sem defeito. Paulo agora está dizendo exatamente isso, que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e que nós precisamos oferecer em sacrifício algo. E o que ele coloca como sacrifício agora é o nosso corpo. O nosso corpo deve ser fisicamente e moralmente sem manchas, sem defeitos e sem máculas. Nós precisamos cuidar daquilo que será ofertado ao Senhor. E me desculpem, que não é com os irmãos, pelo menos não com todos, mas muitas vezes temos falhado em termos cuidado com aquilo que nós devemos sacrificar ao Senhor. Nós não temos apresentado diante de Deus um sacrifício santo, agradável e perfeito diante do Senhor. Quando a gente fala em sacrificar, quando nós falamos em apresentar esse sacrifício, a gente precisa lembrar de novo do Antigo Testamento. Quando alguém levava um cordeiro a ser sacrificado, uma vez que era apresentado ao sacerdote, você não tinha mais poder sobre aquele cordeiro. O seu cordeiro já não era mais seu. O sacrifício era seu, era por você. Mas você já não tinha posse, não tinha mais poder sobre aquilo que estava sendo sacrificado. Em outras palavras, você podia dar, mas não podia mais tomar. Sabe, quando a gente começa a compreender isso, a gente precisa compreender o que Paulo realmente está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que nós, que entendemos a misericórdia, o amor de Deus, agora que nós somos sacerdotes de Deus Altíssimo, precisamos entregar de uma vez por todas o sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o nosso corpo. É entregar, é dizer, isso daqui não pertence mais a mim. Isso aqui é sacrifício diante do Senhor. E às vezes nós queremos ou dizemos ou temos um grande desejo de entregar, mas nós temos uma grande dificuldade
em abrir mão da nossa vida, abrir mão do nosso corpo, abrir mão da nossa mente, abrir mão do nosso ser, nós temos uma grande dificuldade em nos sacrificar diante desse Deus. Nós vamos chegar lá, mas compreenda que eu vou dar um pulo lá no final e vou retomar. Enquanto nós não entregarmos os nossos corpos em sacrifício santo e agradável ao Senhor, vamos lá no final do versículo 2, para nós compreendermos, porque enquanto isso não acontecer, diz o seguinte, que nós só seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Sabe, meus amados, é exatamente por isso que nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja, anos dentro da igreja, que não tem uma vida de pecado, mas também não tem uma vida de bênção, não tem uma vida transformada pelo Senhor, porque tem uma grande dificuldade em sacrificar os seus corpos, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então compreenda isso comigo, em nome de Jesus. Quando Paulo diz que nós devemos oferecer, nós precisamos compreender que salvação, nada do que nós venhamos a fazer pode elevar algo à nossa salvação. Não há nada que o homem faça para garantir a sua salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não é dom nosso, é dom gratuito do Senhor. Mas isso, pela graça, sois salvos. É a salvação. A santidade é responsabilidade humana. Santidade é um dever que eu e você precisamos colocar diante do Senhor todos os dias. É o nosso sacrifício. Sacrificar significa as nossas responsabilidades, é a nossa santidade diária, é a forma que eu penso, é a forma que eu lido com as questões do meu dia a dia, é a forma que eu me relaciono, é a forma que eu namoro, é a forma que eu tenho intimidade com a minha esposa, é a forma que eu trato meu filho, é a forma que eu faço negócio. Tudo isso tem a ver com santidade. E nós precisamos compreender que cada um de nós, irmãos, precisamos sacrificar o nosso corpo diante do Senhor. Oferecer é responsabilidade nossa. É por isso que Paulo diz: ofereçam, entreguem de boa vontade, de agrado, gostando, sorrindo, felizes. Ele diz: ofereçam sacrifício. Sacrifício é a nossa morte para o mundo. Principalmente aqui na nossa região, quando nós chegamos nesse período do ano, sempre tem aquele zum. Esgotado, sempre vem esse negócio. Meus amados, deixa eu dizer um negócio para vocês. Morrer para o mundo vai muito mais além de você querer ouvir uma música secular. Porque enquanto a gente pensa que santidade é somente ouvir música secular ou não, santidade tem muito mais a ver se a minha conduta diária tem agradado ao Senhor. Se a minha forma todo dia tem sido uma forma de agradar ao Senhor. O fato de nós não nos envolvermos com festas mundanas, o fato de nós não estarmos no forró, por exemplo, que está acontecendo agora nessa grande festa, ou pelo fato de nós não estarmos lá, significa dizer que nós não estamos pecando. Amém? Mas não significa
significa dizer que nós estamos tendo uma vida santa e agradável ao Senhor. E nós precisamos compreender isso, meus queridos, porque uma vida santa e de sacrifício é uma morte para o mundo, é matarmos a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, e vivemos para glorificar ao Senhor, e não apenas abrir mão de uma festa ou abrir mão de um comportamento, porque uma coisa é nós vivermos sem pecar, outra coisa é vivermos sem pecar e agradar ao Senhor. E o nosso chamado é duplo: santidade é abrir mão de uma vida de pecado e ao mesmo tempo uma vida que glorifica e exalta ao Senhor, porque esse é o nosso chamado, vivermos para nós sermos sal e luz, apresentando o Evangelho aos outros, aos perdidos, e ao mesmo tempo resplandecer a imagem de Cristo em nós. Então precisamos compreender que esse sacrifício não é só deixar de ir para uma festa. Compreenda isso, não é só deixar de ir para uma festa. Envolve muitos outros aspectos da nossa vida cotidiana. Precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor. E o texto continua: ofereça um sacrifício santo. Quando a gente fala em ser santo significa ser separado, ter uma vida afastada do pecado. Mas o texto continua, e o texto diz: ofereça um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Meus queridos, precisamos compreender que o nosso corpo, a nossa vida, ela vai ser ofertada de bom grado, com alegria ao Senhor. O nosso corpo e a nossa vida vai ser para glorificar ao Senhor em dois aspectos. Eu não vou usar o meu corpo para pecar, e esse mesmo corpo, essa mesma vida, os meus olhos, a minha língua, o meu ouvido, os meus pés servirão para glorificar e exaltar ao Senhor. Mas às vezes a gente para no primeiro: não vou pecar. Amém, meu irmão? Mas precisamos glorificar e exaltar ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida santa, mas também precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Então, para nós compreendermos o que Paulo realmente está dizendo, Paulo está dizendo que nós precisamos da nossa responsabilidade humana em abrir mão do mundo, dos nossos desejos, da nossa carne, da nossa própria vida, viver sem pecar e ao mesmo tempo glorificar e exaltar ao Senhor com essa mesma vida que nós sacrificamos no altar do Senhor. Ao mesmo tempo que nós abrimos mão de tudo desta vida, nós agora vamos ter que aprender a viver glorificando e exaltando ao Senhor. Nenhum culto, nenhuma adoração é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. A nossa adoração deve se expressar em atos concretos de serviços manifestos no nosso corpo. E às vezes a gente tem uma ideia deturpada, errada, de que agradar a Deus é naquele movimento místico, aonde a gente vê revelação, e se nós estivermos ali, estamos agradando ao Senhor. A forma de nós agradarmos ao Senhor não é nos envolvermos apenas com o abstrato, não é apenas nos envolver com o interior. Deus sabe do meu coração. Não é nos envolver em algo místico somente, mas é nós fazermos o nome do Senhor ser notório todos os dias por onde quer que nós vamos. Então precisamos entender que um culto agradável a Deus, e isso é todo dia, e não só quando a igreja se reúne no templo, é lá no meu trabalho. Como é que eu cultuo a Deus no meu trabalho? É isso que eu quero que os amados entendam. Lá no meu trabalho, lá na sua faculdade, na hora que você está com seus amigos, você precisa cultuar a Deus.
Mas você, sendo introspecto, calado, ou tendo relações apenas místicas com o Senhor, ou abstratas, não glorifica e não dá um culto agradável ao Senhor. Precisamos nos expressar, precisamos demonstrar. As pessoas precisam olhar para mim e para você e verem a glória de Deus em ação. Eles precisam glorificar a Deus através da minha vida, através da sua vida, através da igreja. Nós precisamos manifestar o Espírito Santo na vida daqueles que ainda não têm, na vida daqueles que estão se perdendo. Por isso, o crente precisa incluir ao mesmo tempo a mortificação dos atos errôneos do corpo e a apresentação positiva de seus membros a Deus. Ao mesmo tempo em que nós iremos matar a nossa carne, os atos errados do nosso corpo, ao mesmo tempo, nós agora vamos apresentar as ações positivas do nosso membro para glorificar o Senhor. Como é que a gente faz isso de forma prática? Bom, deixa eu lhe perguntar, o que você está vendo que não deveria ver? Você já parou para pensar nisso? Que nós nos reunimos aqui, que nós glorificamos ao Senhor, que nós choramos, que nós nos emocionamos, que nós fazemos as nossas orações aqui, mas e lá em casa, no nosso quarto, quando ninguém está vendo? O que é que eu estou vendo que não deveria ver? Para onde eu estou indo e não deveria ir? Nós precisamos glorificar ao Senhor com os nossos corpos em alguns aspectos muito práticos. Por exemplo, com a nossa língua. Nós muitas vezes somos muito rápidos em levantar acusações, em fazermos intrigas, em olharmos para o próximo, sem ter um verdadeiro entendimento do que está acontecendo. Ao invés de levantar um clamor, uma oração por aqueles que são alvo dos nossos olhos. Porque com os nossos olhos nós podemos detectar uma coisa errada, mas com a nossa língua, ao invés de lançarmos dados inflamados uns contra os outros, nós precisamos orar e clamar ao Senhor. Portanto, o que nós temos visto que não deveria ver? O que nós estamos ouvindo e não deveria ouvir? Eu sou aqui veementemente contra intriga e fofoca. Eu digo sempre, sabe por que existe fofoca, intriga, disse-me-disse? Porque há pessoas que emprestam o ouvido a Satanás, porque estão ouvidos a isso. O que é que nós temos ouvido e não deveríamos ouvir? Você já parou para pensar nisso? Em outro aspecto, isso é quando nós apresentamos sacrifício. O que é que o nosso corpo erra e que nós vamos sacrificar. Mas tem um outro ponto, a outra face da mesma moeda. Se por um lado nós precisamos mortificar os nossos erros, os erros do nosso corpo, ao mesmo tempo nós precisamos apresentar de forma positiva os nossos membros a Deus. E como fazemos isso? Aí agora eu me pergunto, o que é que você não fala e deveria falar? Para onde é que você não vai e deveria ir? O que é que você não faz e deveria fazer? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que muitas vezes nós continuamos louvando e adorando ao Senhor, mas continuamos vendo o que nós não deveríamos ver, e continuamos não fazendo o que nós deveríamos fazer, continuamos não falando quando deveríamos falar, e às vezes continuamos ouvindo quando nós não deveríamos ouvir. Temos esses dois aspectos sempre na nossa vida. E o texto continua, porque Paulo agora vai dizer:
se nós devemos oferecer sacrifício santo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque é o nosso culto racional a Deus. Vou pôr o texto comigo. Porque no texto, no original grego, é o lógico e às vezes eu vejo algumas pessoas usando essa expressão culto racional, como se fosse ali aquela disputa entre razão e emoção. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo aqui, ele está usando a expressão lógica. É aquilo que faz sentido, é aquilo que é óbvio. A nossa vida, a minha e a sua vida, deveria se basear por essa objetividade, por essa lógica que Paulo está dizendo. Utilizando um pensamento de John Stott, ele diz o seguinte, para demonstrar essa lógica. John Stott diz: se você é um roxinol, faz coisas típicas de um roxinol. Mas você é santo. Deveria, logicamente, agir de forma santa. É isso que Paulo diz, que o nosso culto deve ser um culto racional a Deus. Tudo que nós fazemos deveria ser racional, mas qual racionalidade? Não aquela embate entre razão e emoção, mas aquilo que é lógico. Eu me movo, eu penso, eu vou agir, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, a forma em que eu vou falar, tudo isso se deve por um motivo: porque eu sou santo, pela misericórdia do Senhor. Essa é a lógica que Paulo emprega. Por outro aspecto, ele vai na contramão do que às vezes a gente vê ocorrendo. Isso não é igreja do Senhor. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ter uma dualidade. O que é isso? Uma duplicidade, uma vida dupla. Aqui nós somos os supercrentes, lá fora somos o agente 007. Paulo está dizendo aqui que isso tem que ser de forma lógica, racional, sensata e tem que ser proporcional. Nós devemos querer e fazer isso de forma sensata. E o que não pode haver, meus amados, é que muitas vezes aqui, quando nos reunimos no templo, nós choramos, nos emocionamos, nós oramos, nós aqui apelamos ao Senhor, nós dobramos os nossos joelhos, mas parece que todo esse efeito é apenas místico, interno, porque ao passar daqueles portões, nós esquecemos das lágrimas, das emoções, de tudo que foi dito aqui, e voltamos a ser o que nós sempre fomos: maldizentes, praguejando, amaldiçoando, resmungando de tudo, dando mau testemunho. Os nossos relacionamentos não agradam ao Senhor, nós não temos vida santa. E é exatamente nisso que Paulo está dizendo, que nós temos que ter um culto racional. Se você é santo, se você é crente, se você entendeu as misericórdias de Deus, então tem uma vida condizente com isso. Ou seja, da forma em que você adora o Senhor aqui, as lágrimas que você derrama aqui no templo, faça isso no seu quarto secreto. Da forma que você aplaude a Deus aqui, faça isso na sua faculdade, no seu trabalho. Da forma em que você expressa conhecimento aqui, aplique no seu dia a dia lá fora. O nosso alvo maior é compreendermos que o nosso viver diário é daquele portão para lá. E é lá que nós vamos ter que glorificar e exaltar ao Senhor, para que nós sejamos sal e luz desse mundo. As pessoas precisam olhar para nós e vermos uma vida diferente, santa e agradável ao Senhor. E nesse aspecto, alguns têm se perdido. Por quê? Porque a vida santa e agradável ao Senhor acontece de forma mística,
às vezes impessoal e no tempo. E isso a gente chama de religiosidade. E o nosso chamado foi para nós termos uma vida santa, aqui e lá fora. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se nós não tivermos cuidado com isso que Paulo está falando, se o nosso viver diário não for para sacrificar a nossa carne, o nosso corpo, todos os dias, diante do Senhor, de forma santa e agradável ao Senhor, me deixa lhe ensinar uma coisa: o seu choro, a sua lágrima, não irá comover ao Senhor. Não tem nenhum valor diante de Deus quando você chora aqui, quando você clama aqui, mas não tem transformação nos seus relacionamentos, quando a forma que você se relaciona com o mundo lá fora, com os seus amigos, no seu trabalho, com os seus familiares, no seu casamento, quando não tem impacto nesse aspecto da sua vida. Então o seu choro aqui não irá mover a ação de Deus a seu benefício, porque existe a nossa responsabilidade. É isso que Paulo está ensinando. Sacrifício é um dever nosso para com Deus. Precisamos apresentar a nossa vida diante desse Deus. Senão, a nossa oferta, quer seja a nossa vida, quer seja a nossa lágrima, quer seja a nossa oração, quer seja o que for, vai ser a oferta de Caim. Vai nos custar algo, vai, mas não é agradável ao Senhor, e Ele não recebe a nossa oferta, não recebe aquilo que nós temos sacrificado. Então precisamos compreender, meus irmãos, que culto racional é o que você faz no seu dia a dia. A lógica aqui de John Stott é bem-vinda. Se nós fôssemos um buchinol, se nós fôssemos um pássaro, agiria conforme o pássaro. Mas eu e você somos santos. Eu e você fomos chamados para glorificar e exaltar o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não fomos chamados para glorificar e exaltar ao Senhor quando nos reunimos como igreja. Quando nos reunimos como igreja aqui no templo, juntos, iremos cultuar a Deus, mas a adoração ao Senhor deve passar aqueles portões, deve invadir a nossa vida cotidiana. As pessoas lá fora precisam nos ver glorificando e exaltando ao Senhor, não apenas com os lábios, mas com a nossa forma de viver. Como nos relacionamos, como vivemos, como nos comportamos, como fazemos tudo no nosso dia a dia. E Paulo continua o texto. Ele diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Eu preciso separar aqui para nós compreendermos, porque o texto aqui no original ele vai utilizar duas expressões. Uma esquema, a forma, lá no grego, e a outra metamorfose, transformação. Quando o texto começa dizendo, Paulo vai dizer: não vos amoldeis, não criem a forma, esquema no grego. Eu vou utilizar aqui novamente, vou recorrer a John Stott. Ele vai dizer que nós não podemos ser como um camaleão. Camaleão, ele vai mudando de cor, conforme a necessidade. Para que ele possa fugir dos seus predadores, ele muda de cor, conforme o local em que ele está. E a gente precisa compreender que não nos amoldar, não pegar a forma desse mundo, é nós não sermos conforme o camaleão. Nós não nos adaptarmos, nós não criarmos forma, conforme nós temos visto na cultura vigente. E nessa cultura vigente, que hoje quer ditar o que é amor, o que era Deus, e tem rejeitado aos princípios de Deus, nós temos visto e temos visto muito, que agora, segundo os padrões do mundo,
nós temos que ser tolerantes, nós temos que ser amáveis e não podemos ser exclusivistas. E isso vai de encontro com o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, nós precisamos sim amar o pecador, amém? Mas precisamos também mediar o pecado, a começar do nosso. E muitas vezes esse discurso que nós temos que ser inclusivistas, incluir as pessoas aqui, é como se nós agora fôssemos esquecer o pecado, fôssemos colocar o pecado de lado. E quando nós esquecemos isso, esquecemos que é exatamente o pecado que nos afasta de Deus, e que nós precisamos abandonar esse pecado. E às vezes nós temos trazido aquele nosso pecado de estimação, nós temos guardado no porão do nosso ego, dos nossos sentimentos e dos nossos desejos, aquele pecadinho, achando que isso não é nos amoldar ao mundo, achando que Deus, por amor, irá nos aceitar. Meu irmão, nós precisamos compreender que nós precisamos, de uma vez por todas, nos apartar da aparência e da forma deste século, deste mundo, desta cultura. E aqui tem dois aspectos novamente. O primeiro é não criar forma, não ser parecido, não desejar, não ser camaleão, não estar igual a este mundo. É o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, olha o que Paulo vai dizer, que nós precisamos ser transformados, metamorfose. E às vezes o que nós queremos é melhorar. Nós às vezes temos um problema, chamamos de problema, o que nós chamamos de problema, a Bíblia chama de pecado. Nós precisamos